Você, que agora se aproxima com o coração pesado, fique comigo alguns minutos. Traga diante de Deus aquilo que não cabe em palavras e abra as mãos para receber consolo. Respire fundo e permita que a presença que acolhe venha tocar o seu peito. Nós vamos pedir por proteção, cura e portas abertas, juntos, agora. Se você está me ouvindo até aqui, peço que fique até o fim deste momento de oração. Se fizer bem ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa mesma súplica. Compartilhe este lugar de oração com quem precisa e, se quiser, escreva nos comentários o seu pedido. Nós oramos uns pelos outros. Agora, prepare conosco um gesto simples. Coloque um copo com água à sua frente, em um lugar firme. Segure-o por um instante com as duas mãos, sentindo a temperatura, o peso, a realidade desse gesto. Enquanto eu oro, mantenha o copo ali, como símbolo de fé e de entrega. Mais adiante abençoaremos essa água em comunhão. Se por algum motivo não puder ter água agora, faça o gesto mentalmente. O que vale é a reverência do seu coração. Feche os olhos se isso ajudar, respire devagar. Entro agora em oração com você. Pai amoroso, venho a Ti em nome do Teu Filho, a fonte de toda compaixão. Eu me coloco diante de Ti e me apresento com o povo que me acompanha. Nós trazemos feridas, medos, esperanças cansadas. Tu conheces cada nome, cada noite sem sono, cada bolsa vazia, cada leito de hospital, cada casa que treme por dentro. Nós não pretendemos ocultar nada, entregamos. Que a Tua misericórdia venha como fogo terno onde há frio, como sombra fresca onde há desgaste, como pão quando há fome. Faça de nossa oração um lugar seguro, receba as lágrimas, conte cada suspiro, e faça-se presente onde a presença parece ausente. Nós suplicamos com fé simples, sem exigir garantias, confiantes em Tua vontade e em Teu amor infinito. São Miguel Arcanjo, eu te invoco agora. Tu que és chamado a erguer o escudo, protege-nos. Rodeia-nos com Teu manto de luz, coloca uma muralha invisível entre nós e todo o mal que nos cerca. Corta, agora, toda a sombra que tenta se enredar em nossos lares, inveja disfarçada de conselho, palavras que ferem, toda cilada que caça o sono dos nossos filhos. Comanda, em autoridade que nos é concedida por Cristo, as hostes que guardam a nossa entrada. Que nenhum mal encontre ponto de acesso nas portas das nossas casas, nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos de saída e de chegada. Eu declaro, em súplica e em fé, que a espada que trazes dissipe confusões, disfarça armadilhas e impeça o avanço da ansiedade que paralisa. Protege os que trabalham à noite, os que viajam, os que cuidam em silêncio, os que se sentem pequenos diante de grandes decisões. Senhor, se é da Tua vontade, faça com que a paz sobreveja onde houve medo, que o sono se restabeleça nos que foram rouçados pela angústia, que os relacionamentos que se esfriaram encontrem cobertura de reconciliação. Damos graças pela coragem dada quando a noite é longa. Ajuda-nos a lembrar que não caminhamos sozinhos. São Rafael, arcanjo da cura, a Ti clamo em favor dos corpos e das almas feridas. Toma as mãos trêmulas, toca com Teu bálsamo as feridas escondidas. Aquece o que está frio, acalma as nervuras desgastadas pela dor. Eu trago diante de Ti aqueles que esperam diagnóstico, aqueles que carregam a solidão do luto, os que têm insônia de tanto sofrer. Peço que venha restauração onde for possível, sustento onde a força faltou e consolo onde não há explicação humana. Senhor Deus, sabemos que existem caminhos médicos, profissionais e tratamentos que a sabedoria humana oferecem. Nós não rejeitamos esses meios. Pedimos sim que Tu abençoe os médicos, enfermeiros, terapeutas e equipes de cuidado, que Tu lhes conceda clareza de pensamento e mãos firmes.
Abençoa também o discernimento de cada um para buscar ajuda quando necessário. Não calemos diante da necessidade. Que a fé nos impulsione à ação responsável. Se for conforme a tua vontade, opera sinais de restauração. Mas, acima de tudo, dá-nos paz, para aceitar o processo quando a cura for lenta, presença quando a espera for longa e comunidade quando a estrada parecer solitária. Que a tua compaixão abrace os que choram nos quartos de hospitais e também os que choram em mesas de trabalho, às escondidas. São Gabriel, mensageiro da Boa Nova, abre caminhos onde portas parecem fechadas. Ilumina os passos de quem busca emprego, direciona a voz daqueles que precisam falar a verdade, leva notícias de esperança a quem espera uma resposta. Faz surgir oportunidades que conspiram para o bem, não apenas para o sucesso material, mas para o serviço que glorifica o teu nome e promove dignidade. Dá clareza a quem hesita entre escolhas, coragem a quem teme a mudança, sabedoria a quem administra o pouco que tem. Em teu toque, que as confusões se clareiem, aquilo que era labirinto converta-se em estrada, aquilo que era silêncio se converta em confirmação. E aos que aguardam sinais de reconciliação em família, obra tua graça para que a comunicação se restabeleça com humildade e responsabilidade. Nós pedimos portas abertas para o consolo, para o sustento, para o recomeço, sempre submetendo nossos pedidos à tua vontade soberana. Senhor, intercedemos por famílias inteiras, pelos pais que não sabem como proteger os filhos das influências ruins, pelas mães exaustas que dão todo o seu sim, pelos jovens que se perdem em caminhos perigosos, pelos idosos que se sentem esquecidos. Guarda, sustenta, envolve cada rosto que levanto agora em pensamento. Onde há dependência, traz libertação. Onde há dívidas que afundam, traz conselhos práticos e direção para buscar ajudas legítimas. Onde há depressão ou ansiedade, que a rede de suporte humano encontre o vaso que possa cuidar. Damos-te, Senhor, as nossas profissões, os nossos sonhos quebrados, os pequenos projetos que pareciam mortos. Planta nova esperança onde houve desistência. Peço também, de forma sincera e firme, que cortes com teu poder todo o laço espiritual que oprime. Palavras mal lançadas, votos pactuados em momentos de desespero, correntes invisíveis que se enroscam ao redor da alma. Não clamo por espetáculo, mas por libertação. Que o teu resgate chegue com a simplicidade de um amanhecer. Que as nossas casas sejam seladas com o teu selo de amor, e que nenhum espírito de inveja ou perturbação encontre abrigo entre nós. Nós nos colocamos sob a tua guarda, conscientes de que és soberano e gentil. Enquanto eu falo, volte agora ao gesto com o copo. Segure-o com reverência. Sinta a realidade da água, simples e viva. Reconheça que ela é símbolo daquilo que pedimos: renovação, limpeza, refrigério. Nós colocamos diante de ti, Senhor, essa oferta simbólica. É pouco diante de tanto, e ainda assim é tudo o que temos no momento. Fé pequena, mas sincera. Que a água conte a tua atenção por nós, que ao tocá-la com as palavras de bênção, tu realizes o que for melhor para cada vida representada por este copo. Se alguém que está ouvindo estiver com dúvida sobre usar a água de forma literal, beba com discrição, com responsabilidade e sempre aliando a fé ao cuidado. Se houver doenças que demandam tratamento, que a água seja símbolo de confiança, não substituto de médicos. Nós lembramos também dos que enfrentam perseguição, calúnia e injustiça. Senhor, coloca junto a nós anjos que guardam as portas da nossa reputação e que sustentem a verdade. Dá-nos a coragem de enfrentar com retidão e a mansidão que preserva a paz. Quando o coração estiver ferido por traição, que venha o consolo para a alma e sabedoria para proceder com justiça e prudência. Sustenta os que trabalham por justiça e os que precisam de apoio legal. Que nossas orações não substituam a busca por auxílio competente, mas caminhem junto com ela.
Agora, Pai, se eu pudesse suplicar por algo com toda a ênfase da palavra, seria por uma unção de esperança que nos permita levantar cada manhã, mesmo que o corpo esteja cansado. Derrama sobre nós o teu espírito que renova, que muda a perspectiva, que planta coragem onde havia desistência. Dá-nos olhares novos para as circunstâncias, para que possamos ver portas onde antes víamos muros. Ensina-nos a buscar não apenas o alívio imediato, mas a fidelidade no caminho, confiando que Tu conduzes com propósito. Ó Senhor, peço por aqueles que perderam alguém querido, envolve-os num manto de ternura. Não apague as lembranças nem as dores, mas acrescente presença e propósito. Permita que a comunidade se levante, que haja mãos que sirvam, profissionais que acompanhem e vizinhos que ouçam. Para os que choram sem saber como pronunciar o próprio nome diante do luto, dá palavras, dá pessoas que seguram a sua dor, dá passos pequenos que reconstruam uma rotina. Abro agora uma súplica em nome de todos nós, que as promessas de Tua palavra encontrem espaço para germinar no nosso viver diário. Não pedimos milagres a qualquer custo. Pedimos que, se for da Tua vontade, haja sinais de restauração. Mas pedimos, sobretudo, a serenidade de aceitar aquilo que não podemos mudar com pressa, e a perseverança de lutar com sabedoria quando a mudança depende de nós. Sinto o peso que muitos trazem, e eu mesmo conheço noites longas de orações em que parecia que nada mudava. Ainda assim, continuo, porque experimentei pequenos sims, portas que se abriram de repente, palavras de conforto no momento certo, um diagnóstico que trouxe opções, um encontro que restaurou um caminho. Lembro-me dessas misericórdias e elas alimentam nossa confiança agora. Que essas memórias sirvam de luz para quem está quase desistindo. São Miguel permanece, São Rafael aproxima, São Gabriel aponta a direção. Nós nos colocamos sob esse triângulo protetor, sabendo que vós sois instrumentos da vontade do Deus vivo. Não vos adoramos, nem vos igualamos ao Criador. Suplicamos vossa assistência, vossa presença, vosso ministério em favor daqueles que chamam. Enquanto os pedidos se acumulam e a nossa voz se torna uma só, prepara-nos, Senhor, para o momento da bênção que faremos sobre esta água. Que ela seja, acima de tudo, sinal, não de garantia automática, mas de pacto, lembrança de que buscamos Tua intervenção e que aceitamos as formas pelas quais ela se manifesta, sempre segundo a Tua vontade e a sabedoria que supera a nossa. Dá-nos sensibilidade para reconhecer quando agir e quando esperar. Dá-nos coragem para procurar ajuda médica, psicológica e social quando necessário, sempre unindo oração e ação responsável. Eu sei que o tempo de cada coração é diferente. Eu sei que esta oração toca pessoas de histórias distintas. Um mesmo pedido pode soar como súplica e como gratidão. Por isso, eu estendo agora minhas mãos, em silêncio, e convido você a manter o copo diante de si, sentindo a presença que nos une. Respira conosco. Permanece neste lugar de encontro, enquanto no próximo momento abençoaremos juntos a água e conclamaremos a proteção e a cura que pedimos, pronunciando palavras de consagração e entrega ao Pai. Aguarda comigo esta bênção, confia que não estamos sozinhos e que cada gesto de fé tem sua reverência diante do trono. Pai amoroso, agora eu me aproximo com reverência e simplicidade, sabendo que Tu vês o coração que bate por trás de cada nome que foi pronunciado. Tomamos esta água como sinal, que ela fale a nossa alma do Teu cuidado. Santifica, Senhor, este gesto humilde, que ao tocarmos a água, toques também a nossa memória, nossos receios, as feridas que ainda sangram, as esperanças que tremem como chama pequena. Faze desta entre eu e os 12 discípulos. Que haja proclamação de paz onde havia inquietação, que haja refrigério onde havia febre de angústia, que haja luz onde a escuridão parecia vencer.
Não prometemos garantia humana, confiamos na tua fidelidade e na sabedoria que governa todas as coisas. Se for da tua vontade, concede alívio. Se não for, concede forças para suportar com fé e serenidade. Senhor, toca os corpos cansados, renova células, alivia dores, sustenta órgãos que lutam. Abençoa tratamentos e médicos, guia mãos e decisões. Dá discernimento aos que cuidam, coragem aos que diagnosticam e ternura aos que acompanham. Para os que enfrentam depressão e vazio, que a tua presença seja a luz que quebra as trevas. Dá palavras e pessoas que acompanhem com escuta e cuidado profissional. Para os que lutam contra vícios, dá caminhos de libertação, redes de apoio e passos pequenos que se somem à tua graça. Estendemos a oração pela reconciliação de relacionamentos quebrados. Onde houve traição, semeia arrependimento verdadeiro. Onde houve orgulho, planta mansidão. Onde o silêncio falou mais alto que o diálogo, abre portas para conversas que curam. Dá aos que foram feridos a coragem de perdoar quando for possível e a sabedoria de proteger-se quando necessário. Mostra-nos que perdoar não apaga a memória, mas liberta o coração do peso de carregar o outro sozinho. Protege, Senhor, os que são perseguidos por causa da fé, da justiça ou da verdade. Sustenta-os com coragem para permanecer íntegros e com mansidão para não se enredarem em violência. Envia auxílio prático, sustento, abrigo, advogados honestos e envia anjos que cerquem as portas da sua reputação. Para aqueles que sofrem calúnia, restabeleça a verdade e dá serenidade para lidar com a injustiça sem perder a esperança. Lembramo-nos também dos que sofrem por causa da fome, do desemprego, da falta de um teto seguro. Senhor da provisão, abre caminhos de sustento, dirija o coração de quem tem para socorrer a pobreza, inspira iniciativas que gerem trabalho digno e dignidade. Abençoa as mãos que trabalham e os braços que buscam, e que a solidariedade brote entre vizinhos e comunidades. Pedimos por nossos jovens, fortalece-os contra enganadores caminhos, dá-lhes professores e mentores que os conduzam com amor, ofereça abrigo emocional a quem se sente sem lugar. Guarda as crianças, Senhor, aquele riso frágil que precisa de cuidado. Protege-as de violência e exploração e coloca ao redor delas adultos vigilantes e compassivos. Abençoa as famílias que estão fragmentadas, dá meios práticos de reconstrução. Onde há revolta e frieza, semeia reconciliação. Onde há abandono, envia comunidade que ampare. Onde há filhos órfãos de atenção, suscita mãos que cuidem. Ensina-nos a colocar a misericórdia sobre o juízo e a verdade acompanhada de ternura. Senhor da justiça, intercedemos pelos que lidam com processos, pelos que buscam direitos e por aqueles que trabalham para restaurar ordenanças justas. Agora, com reverência, peço que a tua bênção permaneça sobre nós. Que possamos sair deste lugar mais leves, mais determinados a agir em amor e mais dispostos a acompanhar aqueles que precisam. Ensina-nos a orar sempre, mas também a socorrer sempre. Que a nossa fé seja prática, visível em atos de serviço e companhia. Senhor, recebe estas palavras, guarda-as em teu coração e responda segundo a tua vontade, que é sábia e boa. Entregamos a ti toda a expectativa, todo o medo e toda a esperança. Se é teu parecer conceder cura, louvamos. Se é teu parecer conceder força para suportar, louvamos igualmente, confiantes de que tu és suficiente para cada jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo esta água e consagro este momento. Que a tua graça nos alcance, que a tua paz nos conduza, que o teu amor nos transforme. Ampara-nos enquanto caminhamos de volta ao dia a dia, que a lembrança deste encontro seja farol nas noites escuras e companhia nas travessias difíceis. Amém.
Houve um silêncio que parecia repouso. O cálice com a água brilhou por um instante sobre a luz das velas, e o celebrante baixou a voz como quem trançava um último fio de cuidado no tecido já aquecido da oração. Lentamente, levou o dedo ao bordo e aspergiu sobre os presentes, gota a gota, como se cada uma fosse lembrança de um nome, de uma dor, de uma pequena festa sobrevivente. Muitos se curvaram. Alguns fizeram o sinal da cruz com as mãos que tremiam. Outros estenderam os dedos e deixaram a água cair entre as palmas, sentindo a frescura que vinha de fora e parecia entrar por dentro. Uma mãe aproximou o filho no colo. Ele, mijando sono, acordou ao toque da água fria na testa e abriu os olhos grandes, como se tivesse visto uma promessa pela primeira vez. Um homem idoso, conhecido por trabalhar de sol a sol na feira, fechou os olhos e deixou cair uma lágrima. Não era lágrima de fraqueza apenas, era reconhecimento, de auxílio recebido, de perdão aceito, de forças que vinham mais do que de vinho ou pão. Do lado direito da nave, alguém começou a sussurrar uma oração breve, e logo outro juntou-se num murmúrio que mais parecia um bordado de vozes. Agradecimentos, pedidos, nomes de pessoas por quem carregaram vigilância durante semanas. A súplica do gesto coletivo transformou-se em ação. 2 jovens se olharam e, sem alarde, pegaram sacos que havia na sacristia e foram até a porta. Voltaram com panos, mantimentos, números de telefone de voluntários e a lista de pessoas que precisavam de transporte para consultas. Não foi um programa anunciado, foi uma resposta imediata daquilo que a água tinha despertado, não só fé, mas responsabilidade. O celebrante recolheu a ânfora e, antes de colocá-la de lado, fez um gesto simples com a mão. Que todos abrissem o coração e que esse gesto não ficasse preso às paredes do templo. A bênção que recebemos aqui não nos isenta da obra que é amar, disse, a voz agora clara, firme. Levem isto para as ruas, levem isto às casas, às portas que se fecharam. Lembrem-se, orar não é apenas pedir, é também agir quando a oportunidade vem. E assim procedeu a comunidade. Uns foram falar com o casal, que há tempos esperava por notícias da guarda dos filhos. Outros foram conversar com a senhora, que saíra do hospital e ainda tremia ao lembrar as noites longas. Havia um jovem que, nos corredores, abriu o seu caderno e escreveu telefones de clínicos e advogados que tinham se apresentado em semanas anteriores. Passaria a noite ligando. Uma mulher chefou um grupo para organizar refeições e visitas, com um cuidado que lembrava as tias da infância. Não era solução imediata, eram passos repetidos, pequenos, de alguém que resolve não abandonar. Lá fora, a tarde já se dissolvia em crepúsculo. A lâmpada antiga do poste à frente da igreja lançava um círculo de luz sobre o chão de pedras. Conversas se estenderam, abraços demoraram mais do que as despedidas costumeiras. Alguns ficaram sentados nos bancos de madeira falando sobre medo, sobre contas, sobre consultas. Outros saíram mais leves, levando em um saquinho a água benta para postos de trabalho, para apartamentos precários, para bancas de feira. Cada um carregava consigo a lembrança molhada no dedo, o gesto do toque e uma promessa de atenção. O celebrante permaneceu à porta por um tempo, abençoando os que passavam com um aceno lento, olhando no rosto de cada um como quem reconhece as marcas de batalha. Uma criança, descalça, aproximou-se e perguntou baixo: "Padre, a água cura mesmo?" Ele sorriu e a resposta foi simples: a água lembra. A cura vem com a mão que socorre e com o tempo que acolhe. A criança olhou para as próprias mãos como se tivesse aprendido que bênção é também responsabilidade. Ao cair da noite, a comunidade reuniu-se por mais alguns minutos, formando uma cadeia humana de mãos dadas. Não foi um ritual formal, mas um gesto de pertença. Quando alguém falava, outros ouviam. Quando alguém chorava, outros secavam.
Foram feitos planos práticos, visitas a quem estava só, transporte para quem precisava de hospital, uma rede para acompanhar processos que pendiam em locais de decisão. Havia um senso novo de que não bastaria a palavra dita diante do cálice, era preciso encarnar o que se orara. Quando finalmente as luzes da igreja foram sendo apagadas uma a uma, ficou no ar a sensação de algo que não terminava ali. A bênção ainda precisava de passos. O cálido perfume das velas misturou-se às conversas suaves. Portas foram abertas para que a brisa levasse consigo a lembrança do encontro. No corredor, um velho segurou a Bíblia com as duas mãos e, como quem se certifica de que não deixa nada por dizer, murmurou: Amém. Foi um amém que parecia promessa, de presença, de continuidade, de cuidado. Alguns deixaram bilhetes com nomes e situações às secretárias. Outros já planejavam um mutirão para limpar a casa de alguém que por doença não podia mais fazê-lo. Pequenas comissões surgiram de conversas de 3 minutos, nas quais decidiram quem visitaria primeiro, quem telefonaria para o lar do idoso, quem anotaria os telefones de psicólogos e médicos dispostos a apoiar. Uma senhora prometeu costurar cobertores para os que vinham a frio. Um rapaz comprometeu-se a levar aplicativos de transporte para os que precisassem deslocar-se a consultas. Ao mesmo tempo, na simplicidade do rito que acabara, ficou também o pedido silencioso para que não se tornasse hábito vazio, que cada gesto fosse renovado, que cada visita não ficasse apenas na memória de um dia bom. Havia urgência sem espetáculo, havia cuidado que buscava raízes. A água abençoada tornara-se farol e também mapa, mostrava onde a comunidade deveria ir, e ir significava sujar as mãos de serviço, oferecer tempo, dividir recursos e, sobretudo, permanecer. Quando a porta se fechou e a escuridão abraçou o pátio, alguns não foram para casa imediatamente. Sentaram-se ainda por um momento no degrau, conversando baixinho, planejando o primeiro passo de muitos que viriam. Alguém lembrou de uma mulher que esperava a resposta de um laudo. Outro mencionou um jovem cujo emprego estava em risco. Falavam sem pressa, conscientes de que a bênção que receberam trazia consigo a responsabilidade de cuidar, de acompanhar, de não deixar ninguém só na travessia. E assim a noite se formou, pontilhada de nomes a serem visitados e caminhos a serem abertos. A água havia sido consagrada, a oração pronunciada. Restava agora transformar palavras em presença contínua. No silêncio que veio depois, cada um levou consigo o peso leve de um compromisso. Não o peso opressor de obrigação vazia, mas o peso consolador de quem sabe que não caminha só. Na manhã que se seguiu, a rua parecia carregar os restos suaves da noite de oração. Pedaços de conversa guardados nos bolsos, olhares que se cruzavam de novo como se houvesse um pacto tácito. O céu ainda estava pálido quando a senhora que prometeu costurar cobertores abriu a porta com 2 caixas de retalhos. O rapaz que oferecera transporte, que se chamava Rafael, já organizava mensagens no celular, criando uma pequena lista de contatos e horários. Havia um nó de ansiedade nos movimentos dele, uma pressa de quem quer ver algo concreto nascer. O celebrante, jovem padre chamado Antônio, não se permitiu dormir muito. Tomou café na sacada da casa paroquial e olhou a praça em silêncio. As frases da noite anterior pairavam em sua mente. A bênção lembra. A cura vem com a mão que socorre e com o tempo que acolhe. O trecho repetiu-se como um compasso. Sabia que as palavras na missa tinham despertado algo, mas não podia esquecer que despertar requer rotina, perseverança, e que nem todo gesto teria efeito imediato. Ainda assim, quando ouviu o som de passos apressados, desceu com o casaco às pressas e foi para a rua. O plano nasceu simples: listar nomes, dividir-se em equipes, anotar prioridades. Não havia nenhuma ambição de organizar uma instituição, apenas uma rede de pessoas que iam até onde a solidão e a necessidade chamassem.
Alguns ofereceram habilidades práticas, consertar uma torneira, levar alguém ao posto de saúde, conversar por 1 hora no final da tarde. Outros ofereceram o que tinham de mais raro: tempo disponível. Uma jovem estudante se comprometeu a acompanhar quem tivesse que lidar com laudos. A dona do armarinho ofereceu agulhas e linhas. Um mototaxista se dispôs a levar idosos sem custo quando fosse possível. A primeira visita foi para a mulher que esperava o laudo. Morava num conjunto de apartamentos de paredes finas e varandas improvisadas. O elevador muitas vezes não funcionava. As luzes do corredor tinham um lampejo cansado. Ela se chamava Marta. Quando abriram a porta, os olhos dela revelaram a mistura de alívio e vergonha que tantas vezes vem com a pobreza. Alívio por ver rostos amigos, vergonha por sentir-se obrigada a aceitar ajuda. Alfredo, o velho que segurava a Bíblia na noite anterior, sentou-se à beira do sofá e falou com calma, como se lesse um trecho às avessas, não para instruir, mas para lembrar que ainda há esperanças. Marta contou sem querer alongar demais que o laudo que precisava vinha demorando, que sem ele não teria como renovar o benefício que ajudava a pagar os remédios. As palavras flutuavam, às vezes sem consistência. Falava de telefones que não atendiam, de documentos que pareciam escapar entre dedos que trementes de tanta espera. A estudante, Lúcia, foi prática. Pediu os papéis, verificou prazos, anotou nomes e endereços. Prometeu acompanhar o processo pelo menos 2 vezes por semana. Para Marta, não foi apenas um protocolo, foi alguém que decidiu ficar ao lado no labirinto burocrático. Enquanto isso, Rafael já havia levado um idoso ao hospital e voltava com histórias pequenas de gentileza. A enfermeira que sorriu, o rapaz da recepção que deu prioridade a quem estava cansado, o corredor comprido onde vozes se misturavam como se fossem uma oração em marcha. Ele contou à reunião de manhã que a experiência o fizera repensar seu próprio ritmo de vida. A gente anda tão acelerado que esquece de olhar para quem está ao lado do semáforo, disse, e houve risos e acenos. Risos que significavam reconhecimento de culpa e vontade de emenda. As ações não foram todas suaves. No mesmo dia, uma família que vivia na rua, improvisada, com sacos e um colchão moído, recebeu atenção e comida, mas também olhares desconfiados, de quem dizia que era preciso reduzir o auxílio a quem não queria se ajeitar. A comunidade teve que conversar sobre discrição, como ajudar sem humilhar, como oferecer sem transformar ninguém em espetáculo. Essas conversas foram, talvez, as mais importantes. Elas testaram a maturidade do compromisso. Era possível ser misericórdia sem espetáculo? Era possível ceder tempo e estrutura sem perder a dignidade do outro? No fim do primeiro dia de visitas, o grupo reuniu-se de novo na sacada da igreja. As vozes traziam cansaço, e havia uma lista de pendências. Havia quem se oferecesse para visitar semanalmente. Havia quem pedisse moderação. Havia discussões práticas sobre transporte e recursos. Padre Antônio escutava, e em momentos pediu silêncio apenas para olhar um pouco, como se cada rosto ali fosse uma nova epístola. Não evitou falar da fadiga que viria, como uma voz humana dizendo que o amor também precisa de limites para não se tornar carrasco. Propôs um rodízio. Não haveria quem fizesse tudo sozinho, e cada missão teria retorno e avaliação. A proposta foi aceita com murmúrios que pareciam alívio. Ao longo das semanas seguintes, a rede ganhou forma. Havia um calendário fixo, com nomes e horários escritos numa lousa na secretaria da igreja. Pequenos atos foram se tornando rotina. Uma cesta de alimentos que chegava todo dia 20. A costureira que batia ponto às terças e quintas. O mototaxista que ficou responsável por consultas às quartas. Lúcia que comparecia às perícias e aprendia, com a prática, o caminho tortuoso do serviço público. A água abençoada, que na missa fora símbolo, transformou-se em lembrança a ser evocada quando alguém sentia fraqueza. Lembra da água? E então vinham ofertas simples, como levar um cobertor, consertar uma luz, telefonar para lembrar um compromisso. Houve pequenas vitórias. O laudo de Marta saiu, depois de uma espera que parecia interminável. E quando ela recebeu a notícia, as vizinhas bateram panela na varanda como se comemorassem um casamento. Não era exagero. A conquista daquele papel garantia remédios, acolhimento social, certa ordem de pagamentos.
Para Marta, foi como se alguém tivesse limpo uma janela e mostrado um pouco de rua que antes estava embaçada. Chorou baixinho. As mãos que seguraram a dela eram mãos simples, com calos e linhas de trabalho, mas firmes. Também houve tropeços. Um rapaz que perdeu o emprego foi convocado para uma entrevista numa obra distante. Prometeram-lhe transporte, mas a oferta não se concretizou por um desencontro de horários. Ele voltou para a comunidade com raiva, e a raiva impôs perguntas. Até onde a solidariedade pode ir? Quem garante que a ajuda não reproduz um limbo onde o assistido fica esperando respostas que jamais chegarão? Essas reflexões forçaram o grupo a pensar em autonomia. Não apenas levar comida, mas criar cursos rápidos, oficinas, encaminhamentos a empregos reais. Surgiu a ideia de uma pequena feira de serviços entre os próprios moradores. Conserto de sapatos, costura, cozinha em menor escala, formas de gerar renda sem depender de ofertas externas. No terceiro sábado após a bênção, fizeram uma pequena feira na praça. Era tímida, improvisada. Uma mesa com bolos caseiros, uma outra com bijuterias feitas pela dona do armarinho, um rapaz que consertava aparelhos eletrônicos com paciência de quem reaprende a ver placas e fios. Padre Antônio abençoou as mesas com um gesto rápido, mais como quem reconhece o esforço do que como rito. A criança que perguntara sobre água voltou com os pés de sempre no chão e, desta vez, trouxe uma sandália raspada das pontas. Crescera pouco em tantas semanas, mas trouxe também um sorriso largo. A água lembra, repetiu para si mesma, e ofereceu um pedaço de bolo a um idoso que passou pelo canto da praça. O que consolidou a rede foi menos um momento de sucesso e mais um momento de crise. Numa madrugada de chuva forte, o telhado de um dos blocos do condomínio cedeu ligeiramente sobre o quarto de uma família com criança pequena. Não houve desabamento, mas houve infiltração que deixou a cama alagada e um cheiro de mofo que parecia abafar. Às 3 da manhã, uma vizinha desesperada correu pela rua, batendo portas. O padre, acordado pela notícia, foi o primeiro a chegar. Outros despertaram e em menos de meia hora havia lanternas, panos, cobertores secos e sacos plásticos para proteger móveis. A ação foi áspera, sem burocracia. Alguém trouxe lona, outro martelo e pregos. A costureira ofereceu sacos para embrulhar colchões molhados. Não se tratou de salvar vidas no sentido mais extremo, mas de preservar dignidades. Roupas foram lavadas à noite, colchões foram secos ao sol nos dias seguintes, e a família passou a ter um plano de reparo aprovado nos encontros comunitários. Aquele episódio foi um divisor. As pessoas perceberam que a presença rápida, organizada, cívica, fazia diferença no limite em que a ajuda poderia ser decisiva. Aprenderam a coordenar-se em pequenas redes internas, a pedir material básico, a documentar o que era urgente. Surgiram também os primeiros atritos com a administração do prédio. Vizinhos mais abastados não concordavam com a bagunça na praça, e houve conversas ásperas sobre barulho e invasão de espaço comum. A comunidade, porém, colocou limites claros. Não discutiriam quem merecia, discutiriam como proteger os mais frágeis. A política do cuidado passou a exigir a política do respeito, as normas, e nem sempre isso foi fácil de conciliar. Padre Antônio, que secretamente também vinha lidando com a própria solidão, sentiu que a missão enchia e esvaziava ao mesmo tempo. Em poucos dias, recebera mensagens de gente que pedia visitas tarde demais. Em outros, era questionado por não resolver o emprego de alguém. A orquestra do cuidado pedira dele uma batuta que ele não tinha de nascença. Por isso, convocou uma reunião de orientação espiritual e prática, abrindo espaço para que o grupo dividisse cargas, limites e esperanças. Começou com leitura de um trecho simples que falava de pequenas coisas feitas com grande amor. Não era aula, era lembrete. A fé que move não é a que promete soluções fáceis, mas a que ensina a persistir. Entre os que se aproximaram havia também quem trazia feridas profundas. Uma mulher que, anos antes, perdera um filho e evitava qualquer compromisso que cheirasse à igreja, por medo de reviver dor.
Um homem que fugira de relacionamentos violentos e ainda tremia ao ouvir vozes altas. Um adolescente que agarrava o celular como se fosse uma tábua de salvação e recusava sair para a feira. A rede tentou acolher com paciência. As visitas eram curtas no começo. Queriam mais ficar em silêncio do que falar. As mãos oferecidas não exigiam palavras, apenas presença. Um dia, um dos voluntários sentou-se no sofá da sala de uma dessas casas e, sem perguntar nada, fez chá. O chá, simples, fez algo solene, mostrou que a atenção pode ser rotina tão necessária quanto um medicamento. Com o tempo, veio a maturidade de quem aprende a estabelecer sustento. Criaram um pequeno fundo comunitário, alimentado por doações discretas e por eventos na praça. As pessoas mais pobres raramente doavam tempo. Aqueles que podiam depositavam quantias pequenas. Essas quantias serviam para comprar remédios, trocar uma telha, consertar uma bomba d'água. As doações tinham regras claras, eram para mantimentos e serviços emergenciais, não para alimentar promessas mirabolantes. Havia um caixa visível na secretaria, com anotações, quem gastava e por quê, transparência que reforçava a confiança. Por outro lado, o calor da comunidade também trouxe convivência. Pessoas que antes mal se cruzavam na escadaria passaram a almoçar juntas em dias combinados. Crianças que brincavam soltas aprenderam a dividir bolas e talheres. O velho Alfredo, que segurava a Bíblia naquela noite, passou a liderar conversas curtas sobre compaixão, sem doutrinar, apenas lembrando histórias da vida que pareciam ter lições em pequenos detalhes. Em tardes de chuva, sentavam-se na sacristia com xícaras de café e longas conversas sobre como o cuidado poderia se sustentar. E ainda assim, havia sombras. O trabalho de atenção mostrava limites humanos. Alguns voluntários adoeciam, outros viam suas próprias casas aperreados por problemas financeiros. O sentimento de culpa podia surgir, não estou fazendo o suficiente. Padres, líderes e voluntários começaram a enfatizar a necessidade de autocuidado, não como desculpa para perder o foco, mas como garantia de que a presença se manteria. Havia quem precisava de pausas, sem ser rotulado de egoísta. Essas pausas foram aceitas como parte do plano, com escalas de substituição que evitavam abandono. Uma história menor, mas simbólica, atravessou esse segundo mês. A criança descalça que perguntara à porta se a água curava mesmo foi convidada para uma oficina de sábado, onde aprenderam a cuidar de plantas. Era algo prosaico, terra, sementes, um par de pazes recolhidas emprestadas. Mas ao plantar, a criança tocou a terra, sentiu o cheiro pesado e, pela primeira vez, falou de futuro com leveza. Quando as plantas crescerem, eu vou vender e comprar sapato. O plano trouxe uma lição prática para todos. A cura não é só remédio, é também confiança em horizontes possíveis. Enquanto os meses passavam, o movimento se enraizava de formas que pouco lembravam o espírito festivo da primeira noite. Tornou-se cotidiano. Havia reuniões semanais, listas de quem ia aonde e a disciplina de um compromisso sustentado. Isso não eliminava surpresas. Às vezes uma notícia ruim chegava, um incêndio pequeno numa laje, uma queda de saúde repentina. Nesses momentos, a rede mostrou sua maior força, a capacidade de acelerar, de reunir. Em outros momentos, a força residia na lentidão, visitas que duravam horas porque alguém precisava contar uma história. Numa tarde de outono, quando as folhas estavam secas e o vento lembrava que nada é eterno, chegou à igreja um pedido de ajuda que testaria de novo os limites do grupo. Uma jovem chamada Carolina entrou com lágrimas contidas. Trazia na bolsa um envelope amassado, dentro, papéis que denunciavam um processo de despejo iminente. O prédio onde vivia passara por uma venda e os novos proprietários queriam recuperar os apartamentos para a reforma. Carolina trabalhava em turnos e cuidava de um filho menor, não sabia onde ir. Ao ouvir, as vozes se calaram. Todos entenderam que não havia solução imediata, mas havia ações possíveis. Procurar assistência jurídica, mobilizar a vizinhança, pedir prazo.
Lúcia, que já aprendera a caminhar pelos corredores de repartições, ofereceu-se para acompanhar Carolina nas próximas audiências. O problema parecia uma pedra lançada na lagoa. As ondas alcançaram logo a rua inteira. Os moradores começaram a organizar uma carta, a conseguir assinaturas, a recolher documentos. Alguém falou com um advogado amigo, outro fez ligação para um coletivo que lutava por moradia. Não era apenas lutar por um teto, era afirmar que uma pessoa que trabalha e alimenta um filho merece uma chance justa. O debate aqueceu a comunidade, mostrando que a caridade não substitui a justiça e que o cuidado comunitário pode abrir caminhos quando a lei falha ou demora. No entanto, ao mesmo tempo em que buscaram caminhos jurídicos, a rede se organizou para soluções imediatas. Se Carolina tivesse que sair, teriam onde ficar por alguns dias. Se o despejo se tornasse realidade, havia casas de parentes onde a acolheriam temporariamente. A ideia não era naturalizar a situação, era dar um colchão provisório enquanto se buscava a reparação. Ao se debruçarem sobre o caso, perceberam que a força maior residia em articulação. Pessoas que antes mal se conheciam agora formavam um frente que exigia prazo e negociação. Padre Antônio, naquela noite, caminhou sozinho até a pequena capela da comunidade. As luzes do jardim faiscavam como pequenos pontos de resistência contra o escuro. Ele levou a Bíblia antiga de Alfredo para folhear rapidamente, buscando palavras que não fossem apenas catequese, mas também combustível para a perseverança. Pensou na promessa da água como lembrete: não cura tudo, mas dá direção. Franziu os sobradinhos dos olhos, ciente de que a jornada continuaria longa. O trabalho era feito de muitos dias assim. Pequenos encontros, decisões práticas, fadigas e alegrias enfileiradas. E ainda havia mais a ser pensado. O despejo de Carolina era um problema que poderia desencadear outras crises. A rede sabia disso. Por isso, antes de encerrar a reunião que organizaria os próximos passos, criaram um espaço para que cada voluntário dissesse, em voz alta, o que poderia oferecer sem esgotar-se. Tempo, transporte, comida, cuidados. Foi um momento simples e talvez por isso vital. A comunidade precisava saber seus limites para poder agir com segurança e sem promessa falsa. Quando as luzes da capela se apagaram, a cidade já mergulhava em seu costumeiro ruído noturno. Mas, dentro da sacristia, algo novo fermentava. A convicção de que a bênção recebida não fora um fim, e sim o início de um modo de viver. A água continuava sendo água, lembrança, mapa, convite, e as mãos que se dispunham a usá-la precisariam seguir firmes. Ainda não havia solução completa para todos os problemas, e talvez nunca houvesse. Havia, porém, uma certeza crescente. No entrelaçar das vidas, à medida que cada um colocava o próprio tempo em favor do outro, ia se formando uma espécie de resistência contra a indiferença. Era preciso, entretanto, responder à nova urgência que se anunciara. O prazo de despejo marcava o calendário e a comunidade teria que agir com prazos, encontros, documentos e, sobretudo, com coragem para enfrentar resistências externas. Na manhã seguinte, os nomes seriam distribuídos. Em breve, haveria idas ao fórum, encontros com advogados e um abaixo-assinado nas ruas. O trabalho prosseguiria, e cada passo seria testado pelo tempo. A água lembraria sempre, mas agora pedia passos firmes, organização e persistência. E, nas sombras da cidade que não dormia, as mãos que se comprometiam começaram novamente a se mover, uma a uma, como se a bênção tivesse encontrado combustível nas próprias vidas daqueles que escolheram não abandonar.